primeira coisa que eu pisei nessa terra de inglês, né? A maioria vai vir aí com o nível que a gente chama de A1. Essa métrica aqui que a teacher vai falar para vocês, não é uma métrica que a teacher inventou. É uma métrica usada pelo Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas, tá? Isso aí é mundial. Imagina que a Thelma ela vai numa escola de inglês e a escola de inglês fala assim, olha, a Thelma é nível EX1 de inglês. Aí depois a Thelma estuda em outro lugar e aí vão falar, não, a Thelma é nível ZBA de inglês. Aí ela vai estudar em outro lugar e não vou falar assim, não. A Thelma, ela é nível RKZ de inglês. Então, como cada um tem o seu jeito, né, de comunicar, eles decidiram criar um padrão. Então, se eu vou tirar meu diploma para trabalhar lá fora, ou se eu quero ser um professor lá fora, para atestar o meu nível, eles criaram o Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas, beleza? O primeiro nível que a gente tem aqui é esse nível que a teacher chama de A1, né? Geralmente a galera vem com esse nível aí. Fala frases, mas fala as frases picotadas, né? Eu não sei se vocês já tiveram a chance de ver uma pessoa que fala inglês, mas ainda não coloca o to no meio dos verbos, né? I like play soccer, ainda não tem a ciência do to. Então é inglês bem quebradinho, né? Ainda um parágrafo. Só manda frases soltas, e são frases bem quebradas, né? Não tem a noção dos casos especiais, né? Que caso especial, teacher, que você tá falando? Quem já conhece aí a parada do recheete, né? Desses carinhas aí que eu tô falando, ainda não sabe como manusear bem o inglês. Então vem bem seco. Ou sei lá, I like soccer, e gostaria de falar I like to play soccer. Tá bem picotado, não tem ainda a noção, né? Então esse é o primeiro nível iniciante. Ou sabe várias palavras, mas não sabe organizar no formato de uma frase. O segundo nível, bastante gente acaba ficando só nesse nível aqui. O nível que a teacher chama de A2, que a gente chama de A2. Por que a maioria tá nesse nível aí? É o inglês que já sabe mandar as frases, já sabe organizar as paradas em formato de frases, mas ainda não sabe fazer parágrafo. Eu sei falar muitas frases em inglês. I like to play soccer. I play soccer every day. I played soccer yesterday. Talvez mande and, but, because, né? A maioria já conhece and, but, because, que são os link words mais conhecidos no inglês, lá. And, but e because. Quem já conhece esses link words aí? And, but, because é comum para esse nível aí. Esse nível aqui, eu ainda mando muitas coisas do português do meu inglês, né? Não que no intermediário não mande, né? Só que esse nível manda bastante e tem muito erro de estrutura. Ainda não é recheado, não tem expressões idiomáticas, talvez conheça uma ou conheça outra. E também tem muitas pessoas com inglês quebrado nesse nível aqui, né? O que é o inglês quebrado? Eu peguei uma aluna que ela estava com 7 anos de inglês. 7 anos estudando inglês. E ela sabia falar das coisas que ela faz, mas quando ela fosse falar negativa, por exemplo, eu não vou jogar bola no domingo, ela já não sabia falar. Então, tem por característica, né, ainda tem um pouquinho do inglês quebrado. Beleza? Bem mais recheado do que o nível A1, né, que sabe muita palavra e não sabe organizar. Talvez eu mande aqui os meus parágrafos curtos, né? Eu me arrisco em 2, no máximo 3 frases aqui. Beleza? Esse é o nosso nível A2. Não consegue esticar e ir muito longe. Beleza? Muitas pessoas estudam só até aqui. Por que eu tô falando isso? Estuda um pouquinho de inglês aqui e aí para. Aí estuda um tiquinho de inglês ali e para. Quem conhece alguém que é assim? Ou estuda um tiquinho lá, fica 2 anos sem pegar inglês. Aí depois, não, vamos ver se rola esse negócio aqui. Estuda 2 semanas e para. Geralmente a galera trava nesse nível aqui, que é o nível básico, né? A1 e A2 são níveis básicos de inglês. Fechou? Quando eu sou nível A2, eu sei responder perguntas muito diretas. What's your name? How are you? Qual é o seu nome? Como é que você tá? Sei responder o because, que eu tô bem, né? Só que eu não vou muito longe. Quando eu sou nível A2, eu sei responder o que eu fiz. Talvez não o que eu fiz ontem, né? Mas só se tiver alguns verbos básicos, né? Aí, o que eu fiz ontem, o que eu faço no meu tempo livre. Eu sei falar naquela camada bem básica dos meus gostos, tá? Maioria para aí.